Graças a Deus, meus amados irmãos, quero falar de um assunto muito interessante no livro de Tiago, capítulo 2, e vamos a outros textos também. Tiago capítulo 2, versículo 21 e 24, que diz: porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhes isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veja então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Será que Tiago ele está realmente ensinando o oposto que Paulo ensina lá em Romanos, quando a epístola de Tiago passou a ser submetida em anos posteriores a uma análise mais detida, mais cuidadosamente, uma exégese mais profunda, mais voltada para o vocabulário daqueles dias, para a formação da teologia dos tempos. Não havia as cartas escritas ainda, não havia comparações de escritas de um do outro, eram bem distintas ainda, porque não havia feito ainda concretizado o Novo Testamento. Então nós aprendemos que é exatamente o oposto. Nós aprendemos que Tiago realça coisas que confirmam aquilo que o apóstolo Paulo diz. Como? Simples, muito simples. Quando Tiago escreveu, não havia ainda um vocabulário paulino estabelecido. Guardem isso. Não havia ainda um vocabulário paulino estabelecido naqueles tempos apostólicos. Porque quando Tiago escreveu por volta do ano 44, não havia um vocabulário paulino fixado. O apóstolo Tiago, ele não conhecia o vocabulário de Paulo. Então ele usa a palavra justificar num sentido diferente de que Paulo usa. Paulo usa as palavras justificar, para justificar no sentido jurídico. Para o apóstolo, justificar, ele pega essa palavra do campo jurídico e traz essa palavra do campo jurídico para a teologia no campo jurídico. Então ele traz essa palavra jurídica para o campo teológico. E no campo jurídico essa palavra significa anulação de culpa. E consequentemente, anulação de condenação. Então, como uma pessoa tem a sua culpa anulada? Ele explica como uma pessoa tem uma condenação e sua culpa anulada. Ele explica pela fé. E ele usa essa condenação anulada, ele usa o termo justificação no sentido jurídico da palavra. Já Tiago não usa o sentido da palavra no sentido jurídico. Ele usa a palavra no sentido diferente do sentido de Paulo. Tiago usa a palavra justificação no sentido de demonstração ou evidências. Então, notem bem, isto é muito comum. Deixa eu exemplificar algo para vocês. Existe no mundo jurídico uma palavra que compõe, no técnico jurídico, que significa competência. A palavra competência, ela tem um sentido específico no campo jurídico. Mas a palavra competência, ela tem um sentido diferente no seu uso habitual e comum por ali afora. Então é comum você ouvir um advogado dizendo assim: esse juiz não é competente para julgar essas causas. O que significa isso? Que ele é um juiz fraco, que ele é um juiz ruim, mal preparado, que ele não estudou? É isso? Não, não é isso. A palavra competência, nesse caso,
esse juiz não é competente para aquela causa. A sua jurisdição não pertence àquela causa. É você ter um juiz que da área trabalhista e ele não tem a competência de julgar na área da família, porque a jurisdição dele não é a mesma coisa. Então, ele não é competente para fazer, não que seja incompetente por ser um mau juiz, por falta de conhecimento, não, é a jurisdição. Ele é formado, ele é juiz na área civil ou na área trabalhista, e um não se mete no trabalho do outro, então ele não tem competência para julgar aquele tipo de assunto. Se ele é um juiz trabalhista, ele não tem competência para julgar uma causa de família. E isso não quer dizer que quando esse juiz não é competente para julgar, não. Ele é um juiz trabalhista. Agora, se eu digo para uma pessoa, você não é competente para uma tarefa, aí eu estou usando a palavra no sentido comum geral. A pessoa não é incompetente para fazer um tipo de obra, de serviço de obra, de construção civil. Então ele não tem competência. Então é usado não um termo jurídico, mas um termo comum. E é isso que estamos falando de Tiago e de Paulo. Tiago usa no sentido comum da palavra justificar. Paulo usa no sentido jurídico de anulação de pecado. E o que acontece aqui note, a mesma palavra no campo jurídico tem um sentido no campo do uso comum. E o sentido é totalmente diferente de acordo com a situação que você está explanando. Então o que acontece aqui com o termo justificar? Como Tiago usa a palavra justificar? Ele não usa a palavra no sentido jurídico de perdão. Ele usa as palavras no sentido de demonstração. Ou seja, o homem é justificado, ou seja, ele demonstra a sua retidão, não somente pela fé. O homem é justificado, ou seja, ele demonstra a sua justiça não somente através da sua confissão de fé, mas ele demonstra a sua piedade, sua retidão também por meio das suas obras. E essa é a diferença. Então ele está falando aqui de justificado, não justificado no sentido jurídico, mas no sentido de demonstração da justiça. Ou seja, se Cristo está em mim, eu fui uma nova criatura e eu tenho fé, e eu vou demonstrar essa fé como? Através das minhas obras. Eu vou demonstrar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi. Isso está errado? Não. Você tem fé? Se você tem fé, essa fé vai transpirar. Se você tem a fé verdadeira, essa fé virá à luz. Como? Pelo seu comportamento. A fé verdadeira muda o modo de viver de alguém. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas o texto continua dizendo que nós fomos criados em Cristo Jesus, mediante a fé, para as boas obras. A fé viva e verdadeira vai se manifestar em obras de justiça. E assim então, Paulo usa o termo justificar no sentido jurídico. E você quer ser perdoado, creia. E Tiago usa o termo justificar de evidenciar, de demonstração de fé. Ou seja, mostre a sua fé por meio daquilo que você faz, por meio daquilo que você crê. Então essa é a diferença, porque muitos acham que você vai ser salvo pela fé, pelas obras. Não é pelas obras. São dois termos diferentes, um jurídico, outro de demonstração na área comum, de demonstração daquilo que você tem. A sua fé é demonstrada nas suas obras, e Paulo usa essa justiça como Deus justificou-me, me salvou de um sentido jurídico, penal, eu fui perdoado. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender cada vez mais as Escrituras. Nós vamos dar continuidade a esse tipo de assuntos, que faz parte da expiação, da justiça, da parte de soteriologia, da salvação.
nos ajude a cada dia nesse trabalho, compartilhando, né, dando like ali, comentando. E os seus comentários nos ajudam, porque através dos seus comentários nós podemos chegar a outros tipos de assuntos. Fique com Deus, graça e paz, em nome de Jesus.